Graças a paz, irmãos. Amém. A gente exibiu esse vídeo nessa manhã porque o pastor Paulo de Márcia já estão com esse projeto há mais de um ano lá em Birigui. Tem alcançado 53 crianças. Eles vão partir para uma nova fase do projeto agora, que é a implantação da igreja no bairro Portal de Birigui. Para quem não sabe quem é o pastor Paulo de Márcia, por favor, fique de pé. Você viu ele na foto lá com o kimono de karatê, ele e a sua protuberância pastoral. E orem por esse projeto, amém? À medida que o tempo for passando, os dias forem passando, nós vamos dar liberdade de você contribuir, amém? Com força, para que a gente ajude muito na plantação dessa igreja lá nesse lugar, que é um lugar tanto quanto problemático, um lugar que tem seus desafios, amém? Mas eles estão sendo bênçãos lá e continuarão sendo. Vai ter um portal no bairro Portal. Um portal por onde anjos sobem e descem para ministrar as pessoas que estão lá. Amém, queridos? Eu queria apenas dizer aos líderes de célula que as lições já estão ali para os líderes pegarem, mas nós vamos começar a trabalhar com o livro não nessa semana, na outra, ok? Porque o Pim me chamou a atenção ali antes de começar o culto, que o dia 1º era na quinta, é isso? Ou na sexta? Na sexta-feira. Então a gente começa a trabalhar só na outra semana. E hoje vai estar ali no fim do culto com os livros para você adquirir se você desejar. Ok? Então a gente vai trabalhar ele. São 42 capítulos e não 40 que nós vamos trabalhar durante esse ano. Tem coisa boa acontecendo. A partir do mês de março a gente terá uma célula na cidade do Lac também. Graças a Deus. E essa semana nós fechamos a compra aqui do lado. Então essa semana a gente transfere o dinheiro. E essa casa aqui será nossa, a gente vai derrubar, fazer o estacionamento por enquanto, ok? O Senhor tem dado a sua graça, dispensado a sua graça sobre a nossa vida, amém? Eu acho que a gente poderia agradecer a Deus de uma forma melhor, né? Só faz de conta que você não ouviu. Essa semana nós fechamos a compra aqui do lado. Diante do Senhor Jesus, como nós entendemos dentro das Escrituras. Amém, queridos? Como batistas, não batizamos bebês, entendemos que a Isabel precisa ouvir, entender a mensagem, para depois ser batizada nas águas, mas apresentamos a Cristo e a igreja. Amém? Acreditando que quando a igreja ora nesse ato de apresentação, há uma bênção da parte do Senhor sobre a vida da bebê. Amém? Importante dizer aos pais que o único evangelho que essa menina vai conseguir à medida que ela cresce é a vida de vocês. Então seja um exemplo. Você também, cabra. Amém? Seja um exemplo da vida da Isabel. Estenda as mãos para cá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse presente que o Senhor concede ao Alessandro e à Bruna. Queremos colocar a Isabel na tua presença, orando para que ela seja guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor. Oramos entregando ela nas tuas mãos, meu Deus, que a revelação do teu evangelho raie na mente, no coração dela, que ela seja uma discípula do Senhor para a glória do teu nome. Nós abençoamos essa família em nome de Jesus, declarando que ela pertence ao Senhor. Pedimos a tua graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar uma foto juntos? Por favor, você tira uma foto nossa. O Barbinho vai tirar uma foto nossa. Obrigado, Paulo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Fiquem firmes do Senhor. Você trouxe Bíblia? Amém. Bem, antes deixa eu dar um aviso. Nós havíamos anunciado para a liderança da igreja que no feriado do Carnaval, pegando desde o sábado, nós trabalharíamos em determinado tempo. Eu mudei o tempo, ok? Nós vamos trabalhar dias 3, dia 4, que é segunda-feira à noite, e dia 5, a parte da manhã,
a doutrina da cromatologia. Credo, o que é isso, pastor? Já te explico. É a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Para quem não sabe, nós somos batistas nacionais e não batistas brasileiros. E qual a diferença entre a batista brasileira e a batista nacional? A diferença é justamente a pneumatologia. Ok? Nós acreditamos que há uma bênção após a conversão, de revestimento de poder, de enchimento do Espírito Santo, que Deus dá àquele que busca. Amém? Então nós vamos reservar esses dias para tratar desse assunto, especificamente na terça de manhã, começando às 8h30 da manhã. A pastora Bichinho vai estar conosco ministrando. Quem conhece a pastora Bichinho? Os homens conhecem mais, né? Do que o restante. Ele vai estar conosco ministrando, falando sobre o batismo no Espírito Santo. E a gente vai buscar essa bênção e renovo espiritual para as nossas vidas também. Amém, queridos? Então, 3, 4 e 5 do mês de março, ok? Que é esses dias aí que geralmente alguns não trabalham por conta da festa da carne. A gente vai fazer uma festa do Espírito aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, estamos em 215 pessoas nessa manhã. Eu queria que você deixasse o livro aberto, porque nós vamos ler alguns versículos. E Kohelet, para quem não sabe, é o título do livro hebraico que significa pregador ou eclesiásticos, ok? Ilusões e realidades da vida. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã e queremos te apresentar nesse momento, pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo fale o coração da tua igreja, o coração do teu povo. Pai, que sejamos nessa manhã libertos de toda a religiosidade e que aprendamos a viver a nossa passagem, a nossa vida aqui na terra, de uma forma que honre e glorifique o teu nome. Essa é a minha oração diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, irmãos, se encontra dentro do livro, dentro da categoria dos livros de sabedoria da Bíblia. O escritor desse livro é Salomão, mas é o Salomão velho, não é um Salomão jovem. É um Salomão que havia passado pelas estações da vida, tinha vivido muita coisa, e ele escreve não de observar, ele escreve da experiência que ele teve no dia a dia. Eu não sei se você sabe algumas curiosidades sobre o livro, né? Era o livro de cabeceira de Machado de Assis, talvez o maior escritor da língua portuguesa. Colocava Eclesiastes como livro de cabeceira. E alguns acabam afirmando que o livro de Eclesiastes é um livro um tanto quanto pessimista. Eu vi, ao preparar dessa mensagem, gente dizendo, olha, Salomão não estava num bom momento, então, quando ele escreve esse livro, ele escreve falando muito a respeito do seu sentimento e da sua vida. Mas um olhar mais profundo dentro do livro vai mostrar para nós que, na verdade, Salomão não é pessimista. Salomão é realista. Nos tempos em que nós vivemos, em que as pessoas gostam, né, de histórias, de contos de fadas e de tantas ilusões, floreando muitas coisas, Eclesiastes, se for lido, vai rasgar algumas convicções que as pessoas têm no dia a dia. Na verdade, Eclesiastes nos dá um choque de realidade. Ok? Então, Salomão não é um Schopenhauer das escrituras hebraicas, não um filósofo pessimista. Salomão, ele vem com realidade, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Há algumas ênfases do livro. Esse livro mostra a natureza transitória da vida. E esse livro também mostra como viver de maneira sábia numa vida que é transitória. Por exemplo, quanto tempo você vai viver na Terra? Faz assim para o seu irmão. Quanto tempo você vai viver na Terra? Pergunte para o seu irmão. É uma informação que nós não temos. Tomara que você viva muito. Ok? Mas a nossa vida aqui passa muito rápido. O escritor bíblico vai dizer que a nossa vida aqui é como um vapor. Não é? Tiago escreve isso para a igreja. Passa muito rapidamente. E Salomão nos ajuda a olharmos para esse livro sobre entendermos como viver de maneira sábia nesse vapor que passa muito rápido, nesse traço que é a nossa vida. Então vamos lá, abra por favor Eclesiastes 3:20, por gentileza.
Esse livro apresenta a morte como grande nivelador dos seres humanos. Olha o que diz Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Nós somos extremamente frágeis, irmãos. Basta uma coisinha, não é verdade? Para complicar totalmente a nossa vida. E, na verdade, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a morte é uma realidade que tocará a cada um dos seres humanos, exceto aquela geração que verá, melhor dizendo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, olhar para Eclesiastes, eu começo a entender que eu devo me preparar não apenas para a vida, mas me preparar também para a morte, porque ela virá. Amém? Olha para o seu irmão e diz: a morte virá. Espero que seja daqui a muitos anos, mas ela virá. Ok? Nós precisamos nos preparar. E sábios, escute o que eu vou te dizer, são os pais que preparam os seus filhos não apenas para a vida, mas preparam os seus filhos também para a eternidade. A gente vai perceber que este livro aqui, ele traz uma revelação, mas não é uma revelação completa do todo que nós temos nas mãos hoje. Por quê? Porque a Bíblia apresenta uma revelação progressiva. Você vai ver que o autor fala de eternidade, mas ele fala timidamente de eternidade. Hoje nós temos muito mais revelação sobre a eternidade do que Salomão tinha no tempo dele. Ok? Então a morte é apresentada como um nivelador. Não importa classe social, não importa nível de escolaridade, não importa raça, cor da pele, absolutamente nada. Segundo, o livro mostra para nós que a vida longe de Deus não tem significado. Capítulo 1, versículo 2, por favor. E aí a gente vai encontrar a frase mais famosa, talvez, do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 1, 2. Diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E alguns desavisados pegam essa vaidade para dizer: olha lá, ó, essas mulheres que ficam arrumando o cabelo, essas mulheres que ficam passando um batonzinho, essas mulheres ficam rebocando a cara, né? E etc. Olha lá, tudo vaidosa, tudo fora daquilo que as Escrituras dizem. Não é isso que o autor bíblico está falando. Cuide-se, minha irmã. Amém? O que é essa vaidade? Quando a gente vai para o hebraico, a gente descobre que essa palavra que foi traduzida como vaidade, que é hevel, ocorre 73 vezes na Bíblia hebraica, 35 aproximadamente no livro de Eclesiastes. E ela significa sopro, vapor, oco, vazio. É uma palavra que é usada para falar acerca daquilo que é transitório e daquilo que é insatisfatório. O que essa palavra vai dizer para nós é que nada nessa vida, irmãos, permanece. Tudo nessa vida é transitório. É essa ideia que o pregador quer trazer para nós, quer que esteja dentro do nosso coração. E se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes na sua casa, você vai perceber que a vida longe de Deus não passa de bolha. Se a gente fosse escolher uma ilustração bem brasileira na nossa língua para falar o que significa esse verbo ou essa palavra, revel, a gente poderia dizer que é a bolha. Quem aqui já brincou de fazer bolhas? A gente coloca lá só para sair as bolhas, mas de repente o que acontece? Elas estouram. Então tudo na vida é oco e vazio. Essa palavra, revel, aparece em alguns lugares. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 31, diz que os ídolos das nações são revel, são vaidade. Aqueles que fazem os ídolos, em Isaías 44, 9, também são chamados de revel, de vaidade. A beleza da mulher é chamada na Bíblia de revel, é vaidade. Passa, não é verdade? Algumas irmãs mais experientes aqui, mais de idade, hoje têm uma beleza diferente, vou dizer assim para ninguém me pegar na saída, do que aquela que tinham na sua mocidade, porque o tempo vai passando. O escritor de Provérbios fala que nós não devemos olhar apenas para a beleza de uma mulher ao escolher uma mulher para um casamento. A gente deve procurar uma mulher que é virtuosa. Virtuosa não, virtuosa. Porque a beleza da mulher é vaidade, é revel.
Amém, queridos? Então vamos olhar, dar uma olhada, se você ler na sua casa, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, a gente vai ver que o autor se lança para aumentar o seu conhecimento. E ele vai buscando conhecimento, vai acumulando conhecimento, estuda até ficar cansado. E aqui eu não estou querendo fazer apologia a não buscar conhecimento. Você deve buscar o conhecimento, mas você deve buscar o conhecimento com o Senhor junto, não o conhecimento à parte de Deus. Porque tem muita gente que é cabeção, sabe muito, mas está indo para o inferno por não conhecer a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então ele se lança para buscar conhecimento. E ele diz que é um trabalho um tanto quanto enfadonho. Ele chama também de vaidade. Ele busca prazeres. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele vai buscar mulheres para se relacionar com elas. Afinal de contas, Salomão tinha um harém imenso, 1000 mulheres, imagina você, um harém muito grande. Ele vai beber vinho, ele vai ter cantores e cantoras que cantam para ele, falando da beleza artística, da apreciação da beleza artística, contudo, a busca desses prazeres, a vida centrada nos prazeres, também é vaidade. Também é Hevel. Olhando aqui, a gente vai ver que ele se lança a empreender grandes coisas. Ele vai fazer grandes construções. Ele vai plantar um bosque, ele vai criar um açude para aguar as árvores desse bosque. Ele vai empreender grandes coisas. E, no entanto, isso não traz satisfação para o coração dele. Isso também é transitório. Isso também passa. Se você olhar para o capítulo 2, ele vai amontoar prata e ouro, e no entanto, nem as riquezas deste mundo conseguem satisfazer plenamente o coração do pregador. Tudo isso é Hevel, tudo isso é vaidade, é oco, é vazio, é transitório. Se acaba, termina quando termina a nossa vida nesse mundo. É ouro de tolo, se é que você consegue entender aquilo que eu estou dizendo aqui nessa manhã. E na verdade é muito interessante olhar para isso tudo. E antes que você desanime de ouvir a mensagem, porque parece que para Salomão, nada é satisfatório, a gente vê aqui, nitidamente, a gente chega à conclusão que Salomão estava falando aqui, e a gente pode pegar aquilo que ele falou e fazer um link com uma frase de Jesus no Novo Testamento. Mateus 16, 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é interessante que perder a alma é não estar em contato com o Criador, é não estar em comunhão com o Criador. Porque a morte espiritual é exatamente isso, é a ausência de Deus na vida. Amém, queridos? Posto isso, olhando para todas essas coisas, se os prazeres, a vida hedonista, se empreender grandes coisas, se riquezas e o conhecimento não são capazes de satisfazer o coração do homem, o que então satisfaz o coração do homem? E por que, curiosamente, a gente tem descoberto que cada uma dessas coisas não tem o poder de trazer um senso de satisfação duradouro em nós? Por que isso? E aí a gente vai para o capítulo 3. Está aberta a Bíblia? Versículo 11. E a gente tem uma pista do porquê as coisas terrenas não são capazes de satisfazer o nosso coração. Diz assim, 3:11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Mesmo dentro das limitações, não tendo a revelação completa que hoje nós temos nas mãos acerca da eternidade, Salomão entende que há alguma coisa além dessa vida. Ele fala que Deus pôs eternidade no coração do homem, porque as coisas dessa vida não conseguem satisfazer o homem. Queridos, por favor, entenda uma coisa: o homem não experimenta plena satisfação nas coisas desta vida, primeiro, porque ele foi criado para Deus. Não só por Deus, mas para Deus. Você compreende o que eu estou te dizendo aqui? É por isso que Agostinho vai dizer, não é verdade? Que a gente só experimenta a verdadeira satisfação. A nossa alma só descansa de verdade quando nós estamos nele.
Enquanto nós não estamos em Deus, a nossa alma fica inquieta. Falta alguma coisa de fato, embora possamos ter muitas coisas. E segundo, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, irmãos, que nada desse mundo nos satisfaz. Amém? Nós somos criados à imagem de Deus. E só em Deus nós alcançamos realização. Amém, queridos? E aí você pode perguntar para mim, pastor, então, que vida a gente deve viver aqui na terra? Nesse curto espaço de tempo, nesse vapor, como disse Tiago, que tipo de vida eu devo viver? Pastor, se aqui mostra que os prazeres não são capazes de preencher plenamente o nosso ser, será que a gente deve adotar uma vida ascética? Será que a gente deve adotar uma vida que vai na contramão dos prazeres, não dá prazer nenhum para nós, não gozarmos absolutamente nada nessa vida? E eu vou dizer para você que não, essa não é a resposta. E aí a gente vai descobrindo o quanto de religiosidade aqui no sentido ruim do termo, existe ainda dentro da nossa vida. Sabe por quê? Porque tem gente que quando vai numa festa, ou quando goza alguns dias de alegria com a sua família, começa a sentir culpa no seu coração. Com quem já aconteceu isso? Alguém já sentiu isso? Quando compra alguma coisa, começa a sentir tristeza no seu coração porque comprou aquilo. Ai, meu Deus, será que eu devia ter feito? Ai, meu Deus, será que eu deveria ter feito essa viagem para Porto de Galinhas? Ai, Deus, será que eu deveria ter feito isso? E aí você só não deveria ter feito se isso, fosse significar alguma coisa muito complicada para a tua vida financeira. Mas gozar do teu trabalho é dom de Deus. E a gente vai ver isso dentro das Escrituras. Olha só, abra por favor em 2:24. Como eu devo viver essa vida que é transitória? Primeiro, reconhecendo as bênçãos de Deus e desfrutando delas. 2:24. E a gente vai ver vários versículos que falam a respeito disso. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus. Você está conseguindo comer bem, você está conseguindo beber coisas boas, que trazem benefícios para a tua vida e para a tua saúde. Isso é dom de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e diz, vamos comer e beber então, querido. Amém? Isso faz parte da vida. Agora você que está acima do peso, cuidado com isso, ok? Vamos lá. 3:13, vamos lá, Eclesiastes 3:13. Pronto? Diz assim, sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus, é bênção de Deus. Vamos lá, 9:9 de Eclesiastes. Aproveite a vida com a mulher que você ama, beija a boca dela. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Aproveite, esteja junto, se alegre com a mulher que Deus te deu. Se ela não deu uma ainda, segura o tchan, amém? Espera o momento, mas já vai orando, pedindo a graça do Senhor. Todas essas coisas, irmãos, comer, beber, se alegrar com o fruto do trabalho, estar junto com a mulher da nossa mocidade, com a mulher que nós amamos, tudo isso é bênção que Deus nos dá durante esse tempo de vida e devem ser recebidos como dons da parte do Senhor. Deve ter alegria no nosso coração. Viajou, fez uma viagem que é fruto do teu trabalho, estica as pernas lá na praia, no rio, na neve, aonde você foi, diz, Deus, muito obrigado. Porque se não é a tua graça e a tua bênção sobre mim, eu não estou desfrutando disso. Você percebe que é possível desfrutar desses dons de Deus, dessas bênçãos do Senhor, tendo Deus no centro. E é assim que nós devemos viver essa vida transitória que passa rápido.
1 Coríntios 10, 31, por favor. Só que às vezes, irmãos, a gente tem aquela dicotomia platônica que entrou dentro do cristianismo, separando, dizendo isso é espiritual, isso não é espiritual. Olha aqui para mim, cuidar do seu cachorro é espiritual. Passear com a sua família é espiritual. Amém? Tudo isso são coisas espirituais. Porque quando você passeia, espero que seja assim com você, você está cuidando do povo que Deus te deu para cuidar. Amém? Agora é óbvio, irmãos, que você já tem uma mente aqui formada com as pregações que você tem ouvindo. Isso não significa que você vai partir para isso e vai se esquecer de Deus, do culto a Deus, das coisas do dia a dia, de leitura da Bíblia, por exemplo. Cuidar desse aspecto da sua vida. Amém? É fazer tudo tendo Deus no centro, e é isso que 1 Coríntios 10, 31 diz para nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pastor, então churrasco a partir de hoje é para a glória de Deus. Amém. Amém. Tomar sorvete com a minha família é para a glória de Deus. Amém. Cuidar dos meus bichinhos é para a glória de Deus. Amém. Tudo na vida do cristão deve ser para a glória de Deus, porque culto não é aquilo que a gente presta uma vez por semana aqui no período de 1h30. Culto a gente presta com a vida. Aquilo que foi dito, Romanos 12, 1. O que Paulo apela para o povo? Rogo pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente apresenta isso no dia a dia, quando a gente está trabalhando, no dia a dia da nossa vida. Amém, queridos? Então, viva essa vida transitória que passa, reconhecendo as bênçãos de Deus e desfrutando delas. Amém, queridos? Agora, viva essa vida transitória com o temor de Deus dentro do teu coração. Vamos lá para o final de Eclesiastes, capítulo 12. Pensando nas coisas da vida, irmãos, às vezes nós perdemos coisas tão importantes. Eu vou falar da minha experiência lá em casa, com o meu menino de 2 anos, o meu caçula, o Bernardo. Eu só vou ter uma oportunidade de ver o Bernardo crescer. E se eu me lançar num ativismo de vida no dia a dia, essa oportunidade vai passar. Daqui a pouco, o Bernardo está com 14, a idade do Pedro, e eu não vi o menino crescer. É por isso que eu sou contra a ideia de que a igreja tem que ter culto de segunda a segunda. Você tem que ter tempo para cultuar o Senhor, mas você tem que ter tempo para testemunhar de Jesus lá fora e cuidar bem daqueles que Deus tem te dado. Amém, queridos? E se você administrar, for um bom mordomo do teu tempo, dá tempo de fazer todas as coisas. Amém? Então vamos lá, a gente deve viver com o temor de Deus no nosso coração. 12, 9 a 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis, escrever com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Pastor aí está com letra maiúscula. Aqui a gente vê uma menção a Cristo dentro do livro de Eclesiastes. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e muito estudar em fado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Olha só, um homem experimentado, abalizado pela experiência da vida. Talvez o rei que gozou do maior nível de sabedoria na terra. Um homem que tinha tudo que você imaginar, porque Deus, além de tudo que lhe deu, por conta das conquistas de Davi, ele teve paz durante o seu reinado. Ele vai dizer, o fim da vida, a conclusão de tudo que se ouviu é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Eclesiastes vai dizer para nós que essa vida que passa como um vapor deve ser vivida em temor a Deus. E o que é temor a Deus? É aquele respeito santo, é aquele respeito que às vezes treme na presença do Senhor, sim, mas não é um medo que nos afasta de Deus. Agora, querido, uma coisa que me preocupa, e a gente vê a igreja evangélica brasileira indo nesse embalo, a igreja evangélica brasileira parece que perdeu a mão. Porque se vive na época da graça, parece que não precisa ter temor de Deus mais dentro do seu coração. Parece que Deus aceita tudo de qualquer jeito e de qualquer forma. Alguém que vive assim, o temor de Deus já foi embora do coração. Amém? E olha aqui para mim, quando o temor vai embora, só resta um negócio para acontecer: juízo. O salmista orava: Senhor, une o temor do teu nome ao meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente que fala: não, a gente faz, depois Deus perdoa. Irmão, você está num lugar perigosíssimo. Foge daí, corre daí. O temor de Deus precisa estar dentro do nosso coração. Ter esse respeito para com o Senhor, entendendo que Deus não vai recompensar o justo e o injusto da mesma forma, irmãos. Isso é ideologia política, isso não é evangelho nem Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Deus recompensa aqueles que são fiéis. E aí o escritor vai dizer assim, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? E a resposta é: porque há um dia em que todas as coisas serão julgadas. Você está pronto para esse dia? O escritor aos Hebreus diz assim: ao homem está determinado morrer uma só vez. Então reencarnação não existe. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A hora que fecharmos os olhos aqui, entendermos que um dia nós estaremos diante do Senhor, dando conta de cada uma das obras que nós fizemos enquanto vivíamos essa vida transitória aqui na terra. E escute, partir daqui, chegar no dia do julgamento, sem ter recebido Cristo como seu advogado em vida, é perdição. A Bíblia apresenta Jesus hoje como nosso possível advogado, se nós estamos nele. E é muito legal saber que o advogado é aquele que vai julgar naquele dia. Então, se nós estamos em Cristo, nós podemos estar certos que nós não entraremos em juízo, como está em João capítulo 5. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Pronto? Diz assim: Deus não levou em conta, Paulo está em Atenas pregando, e ele vai dizer para o povo: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, que comecem a ter temor de Deus dentro do seu coração, que saiam de uma vida onde não há temor, para uma vida onde há respeito pela santidade de Deus, por quem Deus é. Vamos lá, vamos continuar, porque Deus estabeleceu um dia, e esse dia vem. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em outras palavras, viva nessa vida com temor, porque um dia nós seremos julgados. E aqui é a certeza de que nesse julgamento eu permanecerei de pé, abençoado sem ser condenado, por conta daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Aquele que está em Jesus, esse dia é diferente do que aquele que não está. Porque o Pai olhará para aquele que está em Jesus, ou melhor, o próprio Jesus, que é o juiz, olhará para aquele que está nele e vai entender que pode perdoá-lo,
Porque Ele fez um sacrifício que é capaz de prover perdão para essa pessoa, que já caiu sobre essa pessoa uma vez que ela está em Cristo. Amém? Então aproveite o tempo em que Jesus é advogado. Amém? Não espere chegar o momento em que Ele será juiz. Experimente isso na sua vida. Tenha temor de Deus dentro do seu coração e entregue a sua vida a Jesus Cristo, amém? Porque embora existam muitos dons nessa vida que nós podemos gozar, nós não podemos achar que essa vida é um passeio, porque essa vida também é uma responsabilidade. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. A morte é o grande nivelador. A vida longe de Deus não tem significado, nem conhecimento, nem prazeres, nem empreendimentos, nem riquezas. Nada pode suprir aquilo que está dentro do nosso coração, ou melhor, pode suprir o nosso coração. E de que maneira nós devemos viver essa vida transitória? Reconhecendo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e com o temor de Deus dentro do nosso coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: e aí, você está em Cristo? Existem alguns que, por serem mais jovens, caem na tolice de dizer o seguinte: quando eu ficar mais velho, eu corro para o Senhor. Todo dia, acidentes acontecem e gente nova morre. A gente viu essa semana aquilo que aconteceu em Brumadinho. Ainda hoje estão resgatando pessoas, trabalhando lá, para tentar devolver ao menos os corpos para suas famílias. Será que tinha alguém nesse meio adiando a decisão por Cristo? Será que tinha alguém nesse meio ignorando a sua vida espiritual? Ignorando a sua vida diante do Senhor, melhor dizendo, pensando assim: eu vou me reconciliar com Deus mais tarde. A morte chega sem a gente saber o momento. E quando ela nos encontra, ela que é o nivelador de todos os seres humanos, é bom que ela nos encontre em Cristo. Amém, queridos? Porque, como digo nos velórios, a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia é a morte nos encontrar sem que nós tenhamos nos reconciliado com Deus através de Cristo. Então, por que adiar o batismo? Então, por que adiar a decisão? Ainda hoje, saia desse lugar resolvido a seguir e servir a Jesus Cristo, amém? E encare as coisas dessa vida, irmãos, como dons e presentes de Deus para você. Feche os seus olhos, chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã. Abrace ela. Se não tem ninguém, chegue perto de algum irmão, de alguma irmã. Não caia na tolice de correr e perder momentos preciosos com a tua família. Porque, como diz a letra da canção, a vida é trem-bala, parceiro. Ela passa rápido. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. Gratos ao Senhor pelo entendimento que a tua palavra traz ao nosso coração. Pai, eu oro nesse momento pedindo a ti, para que o Senhor nos ajude a encararmos aquilo que nós temos vivenciado, o comer, o beber, o estar junto com a família, o festejar datas importantes como dons, como bênçãos do Senhor para a nossa vida. Liberta o nosso coração de toda religiosidade, de toda culpa, que nós possamos gozar do fruto do nosso trabalho, tendo o Senhor no centro de cada atividade nossa. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê como congregação uma mentalidade bíblica acerca da vida. Senhor, que em nome de Jesus Cristo o temor do Senhor esteja dentro de nós em todo o tempo. Senhor, que essa graça do Senhor venha sobre nós. Pai, se há alguém aqui num caminho, que é um caminho fora da tua graça, com entendimento errado acerca do teu caráter, daquilo que o Senhor se revela dentro das Escrituras, corrige a rota, atrai-os para a tua presença e para perto do teu coração. Essa é a minha oração diante da tua presença hoje, em nome de Jesus Cristo.
para a glória do teu nome. Abençoa cada família aqui representada, derramando a graça do Senhor sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, querido? Então olha para o seu irmão e diz: vamos gozar a vida que o Senhor tem nos dado. Amém? Senta um pouquinho em nome de Jesus, que eu tenho um aviso.